Eu sou a doutora Camila Rodrigues, endocrinologista, e eu preciso fazer um alerta urgente para você, diabético com mais de 50 anos, que está tentando o jejum intermitente para controlar sua glicemia. Você provavelmente ouviu que o jejum é uma ferramenta milagrosa, que ele descansa o pâncreas e derrete a resistência à insulina. Mas e se eu lhe dissesse que a forma como a maioria dos diabéticos acima dos 50 anos está praticando o jejum está, na verdade, silenciosamente piorando sua condição e acelerando as complicações da doença? E se eu lhe dissesse que a chave para reverter essa armadilha não está em jejuar por mais horas, mas sim em um detalhe que 9 em cada 10 pacientes meus negligenciam completamente? O que eu vejo no meu consultório todos os dias é uma epidemia silenciosa, não apenas de diabetes, mas de desinformação perigosa. Pessoas de bem tentando ativamente melhorar sua saúde, mas que estão, sem saber, jogando gasolina no fogo da inflamação e da instabilidade glicêmica. Você já passou 14 ou 16 horas sem comer, orgulhoso da sua disciplina, apenas para furar o dedo e ver sua glicemia disparar para 250, 300 ou até mais, logo após a sua primeira refeição do dia? Você se sentiu frustrado, confuso, talvez até traído pelo seu próprio corpo, pensando: mas eu fiz tudo certo, o que eu estou fazendo de errado? A culpa não é sua, é de informação incompleta, é de conselhos genéricos que tratam um corpo de 60 anos com resistência à insulina como se fosse o corpo de um atleta de 25. Deixe-me contar por que eu decidi gravar este vídeo com tanta urgência. Foi por causa de um paciente que vou chamar de Roberto, 61 anos. O Roberto chegou ao meu consultório não apenas doente, mas derrotado. Ele trazia um diário glicêmico que, à primeira vista, não fazia o menor sentido. Glicemias altas pela manhã, mesmo em jejum, seguidas por picos explosivos depois de comer. Ele estava jejuando 16 horas por dia, comendo limpo, mas sua hemoglobina glicada tinha subido. Doutora, ele me disse com os olhos marejados, eu estou fazendo mais esforço do que nunca e estou piorando. Eu acho que para mim não tem mais solução. Aquele momento cristalizou para mim a urgência deste problema. O Roberto não estava fracassando. Ele estava sendo vítima de um erro crítico, um erro que transforma essa poderosa ferramenta de saúde em uma bomba relógio para o pâncreas. A informação que vou compartilhar com você hoje vai além do superficial. Não é o que você ouve em manchetes de 5 minutos. Nós vamos mergulhar fundo na fisiologia do seu corpo, um corpo que merece respeito e uma estratégia específica. Nesta nossa jornada de hoje, eu vou te dar um roteiro claro. Primeiro, vamos dissecar juntos a biologia exata do porquê o seu corpo, como o diabético Pleasant 50, reage ao jejum de forma tão diferente. E vamos desvendar a história completa de pacientes como o Roberto. Segundo, eu vou revelar exatamente qual é esse erro fatal, o erro que 90% cometem e que está sabotando seu controle glicêmico. E, o mais importante, vou lhe entregar em detalhes o que eu chamo de método do desjejum estratégico, a forma correta, segura e cientificamente validada de usar o jejum a seu favor, para que você pare de viver nessa montanha-russa glicêmica e finalmente retome o controle da sua saúde. Para entender a solução, precisamos primeiro mergulhar fundo no problema. E tudo começa com a história completa de pacientes como o Roberto, que é a história de tantos de vocês. O Roberto foi diagnosticado com diabetes tipo 2 aos 55 anos. Por anos, foi o que chamamos de pré-diabético. Ele tinha aquela barriguinha de shopping. A pressão arterial estava sempre no limite, mas ele ia levando. Deixa a vida me levar. Ele costumava dizer. O diagnóstico foi um choque, mas como muitos, ele entrou na fase de negação. Tomava a metformina quando lembrava. Tentava cortar o doce por algumas semanas, mas logo voltava aos velhos hábitos. A doença progrediu. Aos 60 anos, o médico dele foi duro. Roberto, ou você muda de vida, ou vamos ter que pensar em insulina. Isso o assustou. Foi aí que ele começou sua jornada. Ele mergulhou na internet e descobriu o mundo do jejum intermitente. As promessas eram fantásticas. Reverta o diabetes. Cure a resistência à insulina. Perca peso sem esforço. Ele decidiu tentar. Começou com 12 horas, achou fácil. Passou para 14 e depois para 16 horas diárias. Nos primeiros meses, ele até perdeu algum peso, o que foi incrivelmente motivador.
Ele se sentia no controle. Mas os números no glicosímetro contavam uma história diferente. Ele acordava pela manhã, após 12 horas de jejum, e sua glicemia estava 145 DL. Como pode? Ele pensava. Eu não como nada desde as 8 da noite. Ele buscava respostas online e lia sobre o fenômeno do alvorecer, que é quando o fígado libera glicose de manhã. Ah, é normal, ele concluiu. Mas o problema real vinha depois. Ele quebrava seu jejum de 16 horas ao meio-dia, orgulhoso. E o que ele comia? O que ele aprendeu que era saudável? Uma grande tigela de aveia com banana e mel, ou uma tapioca recheada com queijo branco, acompanhada de um copo de suco de laranja natural. Uma hora depois, a bomba. Ele media a glicose por curiosidade, 280 ml/dl. 2 horas depois, 250 ml/dl. Ele entrava em pânico. O problema devo ser eu, ele pensava. Eu devo estar comendo o carboidrato errado. Então, no dia seguinte, ele tentava ser ainda mais limpo. Quebrava o jejum só com um suco verde com 2 frutas e uma fatia de pão integral. O resultado? O mesmo pico. O conflito ascendente do Roberto foi essa batalha diária. Ele jejuava, sua glicemia matinal subia. Ele comia saudável, sua glicemia explodia. E pior, por volta das 3 ou 4 da tarde, ele sentia um crash, uma hipoglicemia reativa. Ele ficava trêmulo, com suor frio, uma fome desesperada por qualquer coisa doce. Ele comia um chocolate para não passar mal, e o ciclo recomeçava. Ele estava vivendo em uma montanha russa, com picos de 300 e vales de 60. Sua família notava sua irritabilidade. Sua esposa vivia preocupada. Ele estava fazendo mais esforço do que nunca, mas sua saúde estava em frangalhos. O clímax foi em um almoço de domingo. Ele decidiu fazer um jejum mais longo, 18 horas, para compensar a semana ruim. Quebrou o jejum com a macarronada da família, só um pouquinho. No meio da tarde, ele se sentiu tonto. Sua visão ficou turva. Ele foi medir. O aparelho mal conseguiu ler. High, acima de 400 ml/dl. Foi um terror. Ele achou que estava tendo um AVC. Foi quando sua esposa marcou a consulta comigo. O diagnóstico dele, ao olhar seus diários, foi claro. Roberto, você não está fracassando. Você está sendo sabotado pela sua própria biologia e por um conselho incompleto. Você está caindo na armadilha do jejum frustrado. E essa armadilha tem uma base científica profunda. Vamos dissecar o que realmente acontece no seu corpo. Primeiro, precisamos entender o organismo de um diabético tipo 2 com mais de 50 anos. Não é o corpo de um atleta de 25. Com a idade, temos a sarcopenia, que é a perda natural de massa muscular. Por que isso importa? Porque os músculos são as maiores esponjas de glicose do nosso corpo. Menos músculo significa menos lugar para onde a glicose do sangue pode ir. Além disso, seu metabolismo é menos flexível. Ele perdeu a capacidade de trocar facilmente entre queimar açúcar e queimar gordura. E, crucialmente, suas respostas hormonais ao estresse são diferentes, muitas vezes exageradas. Agora, vamos aplicar o jejum prolongado a esse cenário. Quando você, diabético Plaisance 50, fica 14, 16 horas sem comer, seu corpo não interpreta isso como um descanso terapêutico. Ele interpreta como um sinal de alarme, um estresse, uma ameaça de fome. O que um corpo estressado faz? Ele ativa seus mecanismos de sobrevivência. O gatilho molecular inicial é a queda da insulina e a ascensão de seus hormônios de contrarregulação. O general dessa operação é o cortisol. O cortisol é o seu hormônio de luta ou fuga. Pense nele como um general de guerra, que grita para os quartéis. Precisamos de energia, agora! Não me importa de onde! Liberem as reservas! O cortisol, junto com outro hormônio, o glucagon, vai direto para o seu fígado. O fígado é o seu grande estoque de glicose, armazenada como glicogênio. O glucagon é o chaveiro que abre esse cofre. Ele diz ao fígado: quebre o glicogênio e libere glicose no sangue. Mas não para por aí. O cortisol vai além. Ele ordena um processo chamado gliconeogênese. É o seu fígado criando nova glicose a partir de outras fontes, como aminoácidos, dos seus músculos, e glicerol, da sua gordura. O resultado? Você acorda após 12 horas sem comer nada, e sua glicemia está
150 mercutos DL. Esse é o fenômeno do alvorecer, potencializado pelo estresse do jejum. Seu próprio corpo está produzindo açúcar. Esse é o primeiro paradoxo. O impacto sistêmico disso já é ruim. Esse cortisol elevado, cronicamente, aumenta a pressão arterial, dificulta o sono, o que piora ainda mais a glicemia no dia seguinte e, como vimos, pode até quebrar sua preciosa massa muscular para fazer glicose. Mas isso é só metade do problema. O erro crítico, o erro que estava destruindo o Roberto e que pode estar sabotando você, não é o jejum em si, é a forma como você quebra o jejum. Vamos usar a primeira analogia para entender isso, a analogia da esponja seca. Pense nas suas células musculares, após um longo jejum, como uma esponja que foi torcida e deixada no sol. Ela está seca, contraída, desesperada por líquido. Fisiologicamente, essas células estão famintas por energia. Elas colocam na sua superfície o máximo de portas de glicose, os receptores GLUT4, que conseguem esperando por qualquer nutriente. Elas estão sensibilizadas. Você pensaria, ótimo, elas vão absorver a glicose rápido. E é aí que mora o perigo. O que a maioria faz? Quebra o jejum com o que acha saudável, mas que é, na verdade, uma bomba de carboidrato de rápida absorção. Um suco de laranja, puro açúcar líquido, sem fibras, uma tigela de aveia instantânea com banana e mel, açúcar plus amido, ou a famosa tapioca, que tem um índice glicêmico mais alto que o próprio açúcar de mesa. O que acontece quando você joga essa refeição na sua esponja seca? Você não está dando um copo de água, você está apontando um hidrante de bombeiro para ela. A absorção de glicose é ultra rápida, massiva e violenta. Isso gera um tsunami de glicose no seu sangue. Sua glicemia, que já podia estar um pouco alta por causa do cortisol, 140, 150, agora dispara para 250, 300, 350. Seu pâncreas, já cansado e sobrecarregado pela diabetes, entra em pânico total. Ele vê esse dilúvio de açúcar e tenta desesperadamente salvar a situação, liberando toda a insulina que consegue produzir. Mas aqui entra a nossa segunda analogia, a do porteiro e a porta emperrada. Pense na sua célula como uma boate e na glicose como as pessoas na fila querendo entrar. A insulina é o porteiro com a chave. Em um corpo saudável, o porteiro, insulina, coloca a chave na fechadura, receptor da célula, a porta, canal GLUT4, se abre e as pessoas, glicose, entram de forma organizada. No diabético tipo 2, a fechadura está enferrujada. Isso é a resistência à insulina. O porteiro, insulina, está lá gritando, batendo na porta, forçando a chave, mas a porta emperra, ela só abre um pouquinho. Agora, imagine o cenário do desjejum errado. Não são 50 pessoas na fila, são 5.000. O tsunami de glicose. E o seu porteiro, coitado, está rouco de tanto gritar para uma porta que não abre direito. O resultado? Um caos do lado de fora. A glicose fica presa na corrente sanguínea. Esse pico gigantesco de glicose é altamente tóxico. É um processo chamado glicação. Pense na nossa terceira analogia, o ferro de passar quente. A molécula de glicose em excesso é pegajosa. Ela gruda nas proteínas do seu corpo como o ferro quente gruda num tecido de seda. Ela carameliza, ou enferruja, você por dentro. Nas suas artérias, ela gruda no colesterol LDL, criando a placa que causa infartos e AVCs. Nos seus nervos, ela os frita, causando a dor e a dormência da neuropatia. Nos seus rins, ela entope os filtros delicados. Nos seus olhos, ela danifica a retina. Esse pico diário é como se você estivesse, dia após dia, se enferrujando em alta velocidade. E o ciclo vicioso não para aí. Toda aquela insulina que o pâncreas jogou em pânico, mesmo sendo ineficaz, eventualmente, horas depois, consegue forçar a porta e empurrar muita glicose para dentro das células de uma vez. O que acontece? Sua glicemia despenca. É a hipoglicemia reativa. O pêndulo que você puxou até o teto, 300 ml/dl, agora voa para o outro lado e 60 ml/dl. Você fica trêmulo, com suor frio, tontura e uma fome desesperada.
especificamente por mais carboidrato, mais doce, seu cérebro entra em modo de sobrevivência de novo, e você come, e o ciclo recomeça. Essa variabilidade glicêmica, essa montanha-russa, é, em muitos casos, mais perigosa para a sua saúde cardiovascular do que uma glicemia constantemente um pouco elevada. Você está encurtando sua vida pensando que está sendo saudável, e isso tudo é potencializado por outros fatores de risco que quase ninguém comenta. Vamos fazer uma análise exaustiva deles. O primeiro, como já citei, é a sarcopenia, a perda de músculo. Pense na Maria, 68 anos, minha paciente. Doutora, eu odeio musculação, é coisa de jovem, eu só faço minha caminhadinha. O que eu explico para ela é que a caminhada é ótima para o coração, mas a musculação é o que constrói as garagens para guardar a glicose. Sem músculo, o carro, glicose, fica todo na rua, sangue. A mitigação é clara, você precisa fazer treinamento de resistência. Não é para virar fisiculturista, é para construir seu órgão de captação de glicose. O segundo fator é o estresse crônico e o sono ruim. Pense no Carlos, 55 anos, executivo. Ele dorme 4 a 5 horas por noite. Vive com o celular na mão resolvendo problemas. O cortisol basal dele já é altíssimo. Ele já acorda em modo de luta ou fuga. O jejum, para ele, não é um descanso. É mais um estressor em cima de um corpo já estressado. Ele acorda com 150 ml de glicemia antes de comer qualquer coisa. A mitigação aqui é a higiene do sono. Desligar telas, criar um ritual noturno, tentar dormir 7 a 8 horas é inegociável para o diabético. O terceiro fator é a desidratação crônica. É muito comum em pessoas plus 250, que perdem um pouco a sensação de sede. Se você tem menos água no sangue, a glicose fica mais concentrada. É pura matemática. Às vezes, só de corrigir a hidratação, a glicemia média já melhora. A mitigação é ter uma meta: 2 litros de água por dia, em pequenos goles ao longo do dia. O quarto fator é o erro do jantar. Muitos diabéticos focam tanto no jejum que esquecem da última refeição. Eles jantam um pratão de macarrão ou arroz e feijão às 9 da noite e vão dormir. O corpo não dá conta daquela carga de carboidrato. Você vai dormir com a glicose e a insulina altas. Isso programa o seu fígado para ser ainda mais reativo e liberar mais glicose pela manhã. A mitigação é um jantar mais leve, focado em proteínas e vegetais, e, se possível, pelo menos 3 horas antes de deitar. O quinto, e mais perigoso, é a medicação mal ajustada. Esse é o fator de risco que pode ser fatal. O paciente começa o jejum por conta própria, mas continua tomando a mesma dose do seu remédio, especialmente os da classe das sulfonilureias, como glibenclamida, gliclazida ou a própria insulina. Esses remédios forçam o pâncreas a liberar insulina ou colocam insulina no seu corpo, independentemente de você ter comido ou não. O resultado? Jejum plus medicação. De hipoglicemia severa. Isso é uma emergência médica. A mitigação é óbvia. Nunca mude seu padrão alimentar sem falar com seu médico para ajustar a medicação. Agora que dissecamos aí a anatomia do desastre, agora que você entende a cascata biológica do cortisol, do glucagon, da esponja seca e do porteiro sobrecarregado, vamos construir a solução. E não é apenas uma dica, é uma mudança de filosofia. Então, doutora Camila, quer dizer que diabético plus 250 não pode fazer jejum? Não é isso. Quer dizer que o diabético tem que fazer o que eu chamo de método do desjejum estratégico, MDE. A filosofia por trás do MDE é simples. Nós não vamos mais lutar contra a nossa biologia. Vamos trabalhar com ela. O objetivo não é apenas ter números mais baixos, é ter estabilidade. É trocar a montanha-russa por uma planície suave. É reensinar o corpo a usar energia de forma calma e eficiente. Não é sobre privação, é sobre priorização. A regra de ouro do MDE é esta, e eu quero que você anote. Nunca quebre o jejum com carboidrato. Nunca. Sua primeira garfada dita o tom hormonal do resto do seu dia. O método do desjejum estratégico é um ritual em 3 passos. Vamos detalhar cada um. O passo 1, nós vamos chamar de o amortecedor protetor. O propósito dele é forrar o seu estômago e enviar os sinais corretos de saciedade e desaceleração para o seu sistema digestivo
antes que qualquer carboidrato chegue. O amortecedor é composto de proteínas e gorduras boas. Na prática, como é a execução sensorial disso? Eu quero que você visualize. São 2 ovos mexidos, feitos lentamente no azeite de oliva extra virgem ou na manteiga ghee. Sinta a textura cremosa, ou pode ser meio abacate amassado com uma pitada de sal e limão. Sinta o sabor amanteigado, ou pode ser um punhado de castanhas e nozes, amêndoas, castanha do Pará, sinta a crocância. Ou até um iogurte natural integral, sem açúcar, sem sabor, talvez com uma colher de sementes de chia. A ciência por trás desse passo é a parte mais importante. Quando a proteína e a gordura chegam ao seu intestino delgado primeiro, elas estimulam a liberação de hormônios fantásticos, como a colecistoquinina, CCK, e o GLP-1. Esses hormônios são freios naturais. Eles enviam um sinal para o seu estômago dizendo: calma aí, tem energia densa e de alta qualidade chegando. Não precisa esvaziar tudo de uma vez. Desacelere. Eles literalmente retardam o esvaziamento gástrico. O protocolo é simples. Esta é a sua primeira comida do dia. Inegociável. Os erros a evitar aqui são cruciais. Erro 1. Achar que qualquer proteína serve. Um bacon frito em óleo de soja ou um embutido cheio de nitratos não é um amortecedor, é um estressor inflamatório. Foco na qualidade. Erro 2. Usar iogurte adoçado. O açúcar do iogurte cancela todo o benefício do passo. Tem que ser o natural. Otimização. Adicione sempre uma fonte de gordura boa, como o azeite de oliva, mesmo nos ovos. O passo 2 é a blindagem de fibras. O propósito é criar uma rede física dentro do seu estômago, que vai filtrar e diminuir ainda mais a velocidade de absorção dos carboidratos que virão depois. A execução sensorial, idealmente, isso vem junto com o passo 1. Pense nos seus ovos mexidos com uma mão generosa de espinafre refogado. Ou, o que eu considero ideal, comece sua refeição com um pequeno prato de folhas verdes amargas, como rúcula e agrião, temperadas com azeite de oliva e vinagre de maçã. A ciência, as fibras, especialmente as solúveis, como as da chia e linhaça que você pode adicionar ao iogurte, se misturam com a água e formam um gel. Esse gel literalmente aprisiona as moléculas de açúcar. As fibras insolúveis das folhas dão volume e mais um obstáculo físico. O resultado é que a digestão fica ainda mais lenta. O protocolo é comer junto com o amortecedor protetor. Os erros a evitar. Erro 1. Achar que suco verde coado conta como fibra. Não conta. A fibra está no bagaço que foi jogado fora. Suco coado é água com açúcar. Erro 2. Comer as folhas depois do carboidrato. Aí já é tarde, o tsunami já aconteceu. A otimização. Use o vinagre de maçã no tempero da salada. O ácido acético presente no vinagre já demonstrou em estudos que melhora a sensibilidade à insulina, dando um impulso extra ao seu pâncreas. Agora, e somente agora, chegamos ao passo 3, o carboidrato seguro, o último da fila. O propósito é fornecer energia de forma controlada, sem picos. A execução sensorial. Depois de ter comido sua proteína, gordura e fibra, espere uns 10 ou 15 minutos. Agora você pode consumir o seu carboidrato de boa qualidade. E o que é isso? É uma fatia de pão 100% integral. Leia o rótulo. O primeiro ingrediente tem que ser farinha integral, ou 2 colheres de sopa de aveia em flocos grossos, ou meia batata doce pequena cozida com casca. A ciência do passo. Quando esse carboidrato, que já é complexo e de baixo índice glicêmico, finalmente chega ao seu estômago, ele encontra um ambiente completamente diferente. Ele não cai em um estômago vazio. Ele cai em cima do amortecedor de gordura e proteína e tem que passar pela blindagem de fibras. Ele não pode ser absorvido de uma vez. Ele é liberado na sua corrente sanguínea de forma lenta, gradual, como um gotejamento, e não uma enchente. O resultado? Sua glicemia, que estava 140, talvez suba para 160, 170 e depois volte calmamente para 130. Você transforma a montanha-russa mortal em uma colina suave. Você dá tempo ao seu pâncreas, o porteiro, para trabalhar com calma, sem pânico. Os erros a evitar. Erro 1, o falso saudável, tapioca, pão branco, pão integral fake,
que é pão branco com corante, suco de fruta, cereal matinal. Isso tudo é açúcar rápido e vai sabotar o método. Erro 2. A porção. O método não é uma licença para comer um prato de macarrão. É para uma porção controlada de um carboidrato complexo. Naturalmente, meus pacientes trazem muitas dúvidas sobre esse método, e eu quero abordar as mais comuns, porque elas podem ser as suas. Pergunta 1. Doutora Camila, mas eu acordo com a glicemia alta, o tal fenômeno do alvorecer. Devo comer ou continuar o jejum para ela baixar? Esta é a pergunta de ouro. O método do desjejum estratégico é exatamente para essa situação. Se você acordar com 150 ml e não comer, seu fígado, movido pelo cortisol, vai continuar liberando glicose e ela pode subir para 170. Se você acordar com 150 e comer uma tigela de aveia, o erro do Roberto, sua glicemia vai somar os 150 do fígado com o 100 da aveia e você vai para 250. Mas se você acordar com 150 e comer o amortecedor, ovos e abacate, você envia um sinal de saciedade, CCK, GLP-1 ao seu corpo. O cérebro entende. Energia chegou, não estamos em fome. E isso ajuda a sinalizar ao fígado. Pode parar de produzir glicose. Você desliga a gliconeogênese. Pergunta 2. Posso tomar café com adoçante durante o jejum? Café preto, puro ou chás sem açúcar, como chá verde, camomila. Geralmente são seguros e não quebram o jejum metabólico. O problema são os adoçantes, mesmo zero caloria. Alguns estudos sugerem que o simples gosto doce na língua pode disparar uma resposta cefálica de insulina. Seu cérebro acha que o açúcar está vindo e libera insulina preventivamente, o que pode te dar fome e bagunçar sua resposta hormonal. Na dúvida, fique com o café puro. Pergunta 3. Quantas horas de jejum a senhora recomenda para um diabético plus 250? Honestamente, eu foco muito menos nas horas de jejum e muito mais na qualidade da janela de alimentação e no ritmo do seu dia. Para a maioria dos meus pacientes, plus 250, um jejum noturno natural, o que chamamos de descanso digestivo, de 12 a 14 horas, por exemplo, jantar às 20 horas e quebrar o jejum às 10 horas da manhã seguinte, é mais do que suficiente e seguro. Tentar forçar jejuns de 16, 18, 24 horas, sem supervisão, aumenta exponencialmente o risco de estresse do cortisol, perda de massa muscular e desequilíbrios. Comece com 12 horas e foque 100% no MDE. Pergunta 4. O método do desjejum estratégico MDE serve para o almoço e jantar também? Absolutamente. A regra da ordem dos fatores é válida para todas as refeições. É a lei da salada primeiro. Sempre que você for comer uma refeição que tenha carboidratos, comece pela salada, fibras e gordura boa do azeite e pela proteína, carne, frango, peixe, grão de bico. Deixe o arroz, a batata ou o pão por último no prato. Isso vai achatar a curva glicêmica de todas as suas refeições. Pergunta 5. Doutora, mas isso não é muita gordura? Ovos, abacate, azeite e o meu colesterol? Esse é um dos maiores mitos que ainda assombram os consultórios. Por décadas nos disseram para temer a gordura. Hoje, a ciência é clara. O grande vilão para o perfil de colesterol do diabético, especialmente para os triglicerídeos altos e o HDL, colesterol bom, baixo, é o excesso de carboidratos refinados e açúcar. É esse excesso que o seu fígado transforma em gordura. Os triglicerídeos. As gorduras boas, mono e poliinsaturadas, presentes no abacate, no azeite de oliva e nas castanhas, são protetoras do coração, anti-inflamatórias e essenciais para a saciedade. O MDE é, na verdade, um aliado da sua saúde cardiovascular. E por falar em aliados, é vital entender que o método do desjejum estratégico, por mais poderoso que seja, não funciona numa ilha. Ele precisa estar ancorado em um ecossistema de apoio. O primeiro pilar é a qualidade nutricional na sua janela de alimentação. Não adianta nada fazer o MDE pela manhã e passar o resto do dia comendo pães, biscoitos, salgadinhos e comida ultraprocessada. Você precisa focar em comida de verdade. Pense em compostos bioativos. O óleo cantal do azeite de oliva é um anti-inflamatório natural. O sulforafano dos brócolis e da couve-flor
ajuda seu fígado a se desintoxicar. Os ômega 3 dos peixes gordos, como a sardinha, lubrificam suas células. O segundo pilar é o movimento. E aqui eu repito, a musculação é o melhor amigo do diabético. Ela é o que constrói e mantém suas esponjas de glicose, seus músculos. A fisiologia é simples. Um músculo treinado é um músculo faminto por glicose. Ele capta glicose do sangue mesmo sem precisar de muita insulina. Você está literalmente construindo mais garagens para guardar o açúcar que você come. 3 vezes por semana, focando em grandes grupos musculares, pernas, costas, peito, é um excelente começo. O terceiro pilar é a recuperação. Isso significa sono de qualidade e gerenciamento do estresse. Lembra do cortisol? Dormir mal, menos de 7 horas, destrói sua sensibilidade à insulina no dia seguinte. Uma noite mal dormida pode fazer um não diabético parecer um pré-diabético nos exames. Seu corpo fica em modo de luta ou fuga, liberando mais cortisol e grelina, o hormônio da fome, e menos leptina, o hormônio da saciedade. É a receita hormonal perfeita para o desastre glicêmico. E antes de terminarmos, eu preciso fazer o aviso mais importante de todo este vídeo. Um aviso fundamental, de segurança inegociável. O jejum intermitente e o método do desjejum estratégico não são para todos iniciarem sozinhos. Se você é diabético e usa insulina, qualquer tipo, ou medicamentos da classe das sulfonilureias, como glibenclamida, gliclazida, glimepirida, você nunca, em hipótese alguma, deve iniciar um jejum ou mudar drasticamente sua ingestão de carboidratos sem falar com seu médico endocrinologista. O risco de hipoglicemia severa é altíssimo. Deixe-me ser muito clara. Hipoglicemia não é uma fomezinha ou uma tontura leve. É um apagão cerebral, é desorientação, é perda de consciência, é convulsão, é coma. É uma emergência que pode ser fatal. A sua medicação, que foi calculada para a sua dieta atual, precisará ser ajustada antes de você mudar sua rotina alimentar. Isso é inegociável. Sua segurança vem em primeiro lugar. Meu objetivo hoje não foi te assustar ou proibir você de jejuar. Meu objetivo foi te empoderar, foi tirar você da confusão e da frustração do Roberto, que se esforçava tanto, mas só piorava. Foi te dar o conhecimento profundo da sua própria biologia, para que você pare de sabotar sua saúde sem perceber. A mensagem principal que eu quero que você leve para casa é esta. Para o diabético tipo 2 com mais de 50 anos, o problema raramente é o jejum. O problema é o desjejum. Ao controlar sua primeira refeição do dia com o método do desjejum estratégico, priorizando a proteína, a gordura boa e a fibra, e deixando o carboidrato seguro por último, você assume o controle da sua glicemia para o resto do dia. A diabetes tipo 2 é uma condição que responde poderosamente ao conhecimento e ao comportamento. Você não é uma vítima passiva da doença, você é o agente principal do seu tratamento. Assuma esse controle. Comece amanhã, troque sua tigela de aveia por 2 ovos com abacate. E observe. Observe seu glicosímetro, observe sua energia, observe a montanha-russa se transformar em uma colina suave. Se este vídeo te ajudou a entender algo novo sobre seu corpo, se ele te deu um caminho claro, uma esperança renovada, se inscreva agora no canal para mais conteúdos profundos como este. E por favor, eu peço do fundo do coração, compartilhe-se este vídeo. Encaminhe naquele grupo da família, para aquele seu amigo ou parente diabético, que você sabe que está tentando jejuar e sofrendo sem saber o porquê. Pense em quantos Robertos existem por aí, frustrados e prestes a desistir. Você pode estar ajudando a salvar uma vida. Conhecimento compartilhado salva vidas. Muito obrigada pela sua atenção. Até a próxima!